A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Qual é o grande lance da fé cristã? Qual é o propósito da nossa fé? A gente dizer, eu quero mais de Deus na minha vida, eu estou com sede de Deus. A gente ouve muito isso se falar, principalmente nos círculos evangélicos. Mas o que? O que nós estamos verdadeiramente querendo? Qual é o nosso objetivo? Você quer chegar aonde? Acho que essa é uma pergunta que eu tenho que fazer coletivamente, tenho que perguntar para a coletividade, e eu tenho que fazer essa pergunta para você individualmente. Você, e quando eu digo você, eu não estou falando em tese, eu estou falando para você. O que eu estou falando é o seguinte: você quer chegar aonde? Com a sua fé, com a sua espiritualidade, com o seu cristianismo. Você tem um objetivo. Porque nós precisamos definir para nós mesmos qual é o grande objetivo. Onde é que a gente quer chegar? Onde é que a gente quer, na verdade, o que a gente quer produzir em termos de vida cristã? O que é isso? O que significa ser cristão? O que significa ser uma pessoa de fé? Eu tenho fé. O que significa isso? Eu acredito que o grande lance, o grande objetivo da fé cristã é o que Paulo diz aqui a partir do versículo 14. É que homens e mulheres, versículo 15 aqui do texto de Filipenses capítulo 2, homens e mulheres venham a ser puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas, como astros, retendo firmemente a palavra da vida. O que a gente quer? Nós queremos isso. O nosso objetivo como cristianismo é produzir homens e mulheres que sejam puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual eles brilham como astros, como estrelas, retendo a palavra da vida. Esse é o nosso objetivo como cristianismo. Essa palavra de Paulo, ela tem, obviamente, uma ressonância do Sermão da Montanha. Vocês são sal da terra, luz do mundo, e que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O que é cristianismo? Cristianismo não é outra coisa. Nosso objetivo como cristianismo deve ser esse. Ponto final. Resolvida a questão. Agora, a pergunta não é se isso está ou não resolvido, porque está resolvido. É isso aí, ponto final. A pergunta é o seguinte: estamos conseguindo? Cristianismo ocidental, brasileiro, latino-americano, paulistano, está conseguindo isso? Essa é a pergunta. O cristianismo que nós experimentamos e vivenciamos é um cristianismo, e essa é a questão que se coloca, é um cristianismo que gera homens e mulheres íntegros, verdadeiros, que inspiram. Conseguimos ou não? Eu tenho algumas respostas para essa pergunta, que são hipóteses. É uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma resposta a uma pergunta, mas a resposta ainda é provisória, porque eu ainda não tenho como provar completamente. Eu tenho algumas hipóteses. Se nós estamos ou não conseguindo ser isso que Paulo quer que a gente seja, astros e luzeiros
estrelas no meio de uma geração corrompida e perversa? Eu tenho algumas hipóteses para dizer não. E as minhas hipóteses, por que nós não estamos conseguindo? Primeiro, a minha hipótese é que nós não temos esse cristianismo aqui no Brasil, nós não temos esse cristianismo vivenciado na nossa geração. Primeiro, porque nós estamos mais preocupados com a palavra da verdade do que com a palavra da vida. Porque Paulo diz assim: para que você tenha gente, presta atenção, olha a sutileza do texto. Você está com a sua Bíblia aberta? Veja. Para que você tenha pessoas puras e irrepreensíveis, versículo 15. Inculpáveis, filhos de Deus, são todas características de um cristão. É preciso, versículo 16, que seja retida a palavra da vida. Da vida. E aqui é onde eu quero entrar com o meu contraponto e a minha hipótese. É aqui onde eu quero problematizar a pergunta. Nós evangélicos, menos do que os católicos, nisso aqui os católicos levam mais vantagem do que nós, estamos mais preocupados com a palavra da verdade do que com a palavra da vida. Porque é próprio da nossa herança protestante, evangélica, defender a verdade. E me parece que a tradição católica é menos preocupada em defender a verdade e mais defender a vida. E nisso eles estão certos. Por quê? Porque de nada adianta, e isso é um problema que nós temos na comunidade evangélica, nós estarmos preocupados em defender a verdade se essa verdade não produzir vida. Então, o que é verdade para nós cristãos, ou deveria ser verdade para nós cristãos, que está a serviço da vida. Se não estiver a serviço da vida, não adianta ser verdade. Porque esse é um problema da nossa comunidade evangélica. Nós nos achamos donos da verdade, os que têm a última e mais verdadeira de todas as verdades do evangelho, mas nós não temos vida para mostrar. Então vejam, Paulo diz: eu quero um cristianismo em que o fruto da verdade seja o qual? Qual é o fruto da nossa verdade? Pessoas que são puras e irrepreensíveis, inculpáveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e depravada, em que eles brilham como estrelas. Eu quero saber como é que isso funciona dentro da sua casa. Que de nada adianta você me provar por que tem que ser no domingo e não no sábado, o nosso dia de culto. De nada adianta você me provar que a doutrina pentecostal e o arrebatamento vai ser antes da tribulação e depois da tribulação. Isso é importante. É se as verdades que nós aprendemos estão produzindo vida. Palavra é da vida. Tiago diz que a sabedoria que vem de Deus gera pessoas como? Pessoas educadas, elegantes, dignas. Não é pessoas com uma reta doutrina. São pessoas humanamente bonitas, belas. Isso é que é o cristianismo. É que a verdade está a serviço da vida e não a vida a serviço da verdade. Então, a minha primeira hipótese, se você me perguntar e dizer assim, o cristianismo está conseguindo
produzir homens e mulheres que sejam puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração? Eu vou dizer não. Aí você me pergunta por quê? Eu respondo, porque eu acho, é uma hipótese, uma resposta provisória, que um problema que nós temos, uma deficiência que nós temos na nossa fé, é que nós privilegiamos a verdade pela verdade e não a verdade pela vida. Porque a verdade tem que estar a serviço da vida, e a vida vem em primeiro lugar. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Segundo, por que nós não conseguimos produzir pessoas que sejam bonitas, puras, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração? Segundo, uma outra hipótese que eu tenho, é que eu penso, que um problema que nós temos no cristianismo evangélico ocidental é que nós privilegiamos os projetos institucionais aos projetos pessoais. Isso é um problema. E isso aí eu estou falando para mim agora. Eu sou o primeiro que preciso disso. Nós, os pastores, os líderes, temos uma visão de cristianismo muito coletiva, muito macro, muito institucionalizada. Então, quando eu falo assim, a igreja, eu geralmente estou pensando em quê? Estou pensando na instituição. Quando eu falo assim, como é que vai o cristianismo, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando de uma forma genérica a igreja. Mas a igreja de Jesus não foi uma instituição. Jesus não fundou nenhuma instituição. E para os cristãos, deixa eu dizer, Jesus não era evangélico. E para os católicos, deixa eu dizer, Jesus não foi católico. Deixa eu dizer para mais ainda, Jesus não foi cristão. Jesus não foi cristão, Jesus era judeu. E ele não começou nenhuma igreja, porque Jesus não teve, presta atenção, um projeto institucional. Jesus lidava com pessoas, na informalidade e na periferia da vida. Jesus andava com pessoas, na informalidade e na periferia da vida. Nos sepulcros, nas beiras de rio e nas beiras de lagoas, nas carpintarias, nas cozinhas. Era lá que Jesus lidava com as pessoas, e ele não começou nada. O problema é que nós institucionalizamos e esquecemos que o cristianismo não pode ser confundido com a instituição. Então, o que nós estamos avaliando, quando eu digo assim, o cristianismo vai bem, a gente pensa assim, como é que vai a igreja que está na mídia? Como é que vai a igreja que está... Mas a igreja não é mídia, a igreja são pessoas. Quando Jesus disse assim, eu vou edificar a minha igreja, ele estava falando de pessoas. Gente, pessoas como você, como eu. Então por que eu estou dizendo isso? Que o cristianismo é incapaz, ou está sendo incapaz, de produzir homens e mulheres que sejam puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. Sabe por quê? Porque um cristianismo está tão institucionalizado que ele está hoje disputando palmo a palmo o mercado da mídia.
Não tem nada a ver com a mensagem de Cristo. Por exemplo, a igreja se autofinanciar, disputando o mercado, entrar no mercado, entrar em empreendimentos do mundo corporativos. Isso aí é o cristianismo institucional que está perdendo de vista a sua missão, que é o quê? A nossa missão. A nossa missão é gerar homens e mulheres que sejam puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual eles brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Essa é a nossa missão. A fé cristã acontece não na disputa política. Vamos ter o nosso partido. Vamos entrar na política. Ter o nosso partido. A gente elege quem a gente quiser. Temos gente suficiente aqui para eleger o primeiro vereador. Nossa! Não é legal isso? Não é, é horroroso. Porque isso não é cristianismo. Terceiro, por que a gente não consegue gerar homens e mulheres que sejam puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis? Eu tenho uma terceira hipótese. É que nós hoje somos uma fé de resultados práticos. Nós conseguimos transformar o cristianismo em vez de uma incubadora em que estão sendo gerados homens e mulheres que são puros, verdadeiros, astros, estrelas nesse mundo. Tiramos esse foco e colocamos o foco do cristianismo em milagres. Então o que é cristianismo hoje? Cristianismo é o seguinte: os deuses que estão aí são fracos, o nosso é mais poderoso e eu tenho como provar. Está aqui uma fileira de milagres que prova. Isso é cristianismo hoje. Esses deuses aí são mentirosos, o nosso é o verdadeiro, e para provar que o nosso é verdadeiro, deixa eu te mostrar. Fulano aqui estava pobre e agora conseguiu comprar 3 celulares, aquele ali não conseguia coisa, agora tem emprego, aquele ali comprou um carro novo, aquele ali... os remediados estão melhorzinhos na vida. Paguei minhas contas. Resolvi o problema do meu filho que estava com um caroço aqui, olha aqui, sumiu o caroço. Glória a Deus, vamos dar glória a Deus, Deus é Deus de milagre, esse é o Deus verdadeiro. Colocamos Deus, olha o que nós fizemos, para disputar a grandeza dele com deusinhos menores, e nós vamos mostrar que o nosso Deus funciona. Aliás, isso aqui para mim é a blasfêmia das blasfêmias, me perdoe. Eu já ouvi essa frase na boca de alguns crentes que me deixa louco. Pastor, eu quero um Deus que funcione. Eu digo, cara, Deus não é torradeira que funciona. Que funciona? Que ideia você tem de Deus? Deus que funciona. Então, o que prova a nossa fé? O que prova a nossa fé nos dias de hoje? O que prova a nossa fé é que nós temos mais milagres do que os outros. Quando o projeto original era o seguinte, o que prova a nossa fé? O que prova a nossa fé é que o cristianismo produz homens e mulheres que são irrepreensíveis, inculpáveis, tem nada a ver com milagre. Filhos de Deus. Isso é a fé cristã. Aí você diz assim, pastor, você não acredita em milagre? Acredito. Eu só não acredito que milagre seja propaganda de Deus. Faz o menor sentido. A propaganda cristã qual é? A propaganda cristã é qualidade de vida. Nossa propaganda é o tipo de gente que a gente produz, o tipo de gente que vive nesse mundo. Essa é a nossa propaganda. Nisto, isso são palavras de Jesus em João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros.
Essa é a propaganda cristã. Aliás, como que a gente poderia competir com os deuses gregos? Como é que o cristianismo poderia competir com os deuses gregos se o nosso Deus morreu numa cruz? E Paulo diz: a minha pregação é escândalo e é loucura, porque eu prego o Cristo crucificado. Não tem como competir. A nossa propaganda não é essa. Então, o cristianismo precisa voltar a entender qual é a sua missão, qual é o seu projeto, qual é o seu propósito, qual é a sua meta. E isso eu falo coletivamente, porque isso define os rumos dessa igreja, e eu falo isso individualmente, falo para você, porque isso precisa ficar claro e definido no seu coração para você definir o que é que você quer. Que tipo de fé você quer viver? E qual é o seu projeto de espiritualidade? E qual é o seu projeto de organizar a sua vida? Dito isso, aí agora que eu vou começar a minha pregação, baseado no texto que eu quero ler para vocês hoje. Paulo tinha um exemplo que ele podia mostrar como vitrine do cristianismo que ele vivia. Era a pessoa de Timóteo. Como Paulo dizendo assim: eu vou mostrar para vocês que eu não corri em vão, que o projeto do cristianismo de produzir pessoas que sejam astros, que sejam beleza, de produzir gente bonita, não desceu pelo esgoto. Esse projeto existe. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. E ele fala da pessoa de Timóteo, que era discípulo de Paulo. Timóteo foi um rapaz que Paulo conheceu numa cidade, quando ele foi espancado. Paulo foi, eu não quero entrar nos detalhes, porque não é o motivo da minha pregação. Paulo foi espancado, foi deixado como morto, e nesse dia que ele foi espancado e abandonado como morto na cidade, que ele levou uma surra, que ele ficou uma polpa humana no chão. Foi uma surra tão bem dada que o povo pensou que ele tinha morrido. E nesse fuzuê, ele encontrou esse rapaz chamado Timóteo, que passou a ser um discípulo, um amigo, um companheiro, um parceiro e um filho para ele. Então veja, Paulo está querendo mostrar que a fé cristã produz esse tipo de gente. E ele disse: eu tenho ele. Eu tenho esse cara, é Timóteo, para mostrar para vocês que a fé cristã é uma fé verdadeira, que vale a pena. Timóteo. Porque Timóteo mostra qual é o nosso alvo. Qual é o alvo do cristianismo? Qual é o alvo do cristianismo? Vamos ver na vida de Timóteo aqui no texto? Você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 2, versículo 19. O cristianismo almeja ter seguidores que sejam pessoas dignas de confiança. Olha que lindo. Pessoas dignas de confiança. Isso está escrito no versículo de número 19, quando ele diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém que seja como ele. Não tem ninguém que seja digno de confiança como ele. Aqui nós temos boas e más notícias. As más notícias é que ele não tinha ninguém. Você já imaginou Paulo dizendo assim: não tem ninguém que seja assim, só tem esse cara. Eu tenho uma pessoa que é um exemplo e que eu posso confiar inteiramente, digno de confiança.
qual é o tipo de cristianismo que nós almejamos? Um tipo de cristianismo em que as pessoas sejam dignas de confiança. Por que ele era digno de confiança? Paulo diz assim: porque ele tem um interesse sincero do bem-estar de vocês. Olha que lindo. Um homem que não tem agenda escondida, não tem mutreta, não tem subterfúgios. Um homem que é límpido, que não trabalha para ganhar alguma coisa, que não almeja posição, ele quer servir. Qual é o interesse de Timóteo? Paulo diz assim: o interesse deste homem, a intenção da alma deste homem é íntegra. Isso é lindo. Isso é verdadeiro. Sabe por quê? Porque o objetivo do cristianismo, queridos, é produzir sócios. Você fez uma sociedade com outra pessoa e o seu sócio, até não sendo cristão, possa dizer assim: nunca eu lidei com um homem mais íntegro do que com fulano. Eu confiei nele inteiramente. Eu podia deixar as gavetas da minha sala abertas e ele nunca vasculhou. Jamais eu tive a menor dúvida da integridade deste homem. Isso é cristianismo. Pessoas íntegras. Que você possa confiar na integridade não só dos atos, mas você possa confiar na integridade das intenções, que é mais profundo do que os nossos atos. Uma coisa é você fazer uma coisa, outra coisa é a intenção com a qual você faz aquela coisa. E Paulo diz assim: eu não tenho ninguém que eu confie que a intenção da alma dele seja tão correta como é Timóteo. Isso aqui é cristianismo. Porque para mim não vale nada, queridos, você ter uma pessoa que seja corretíssima na doutrina. Nossa, ele tem tudo quanto é de texto da Bíblia decorado, ele tem resposta para tudo. E é um moralista que fariseu pede desculpa. Moralista que só ele mesmo. Mas, porém, todavia, contudo, as intenções da alma deste homem, na relação dele em casa, com a mulher, com os filhos, você não pode confiar. Me diga do que adianta. E aí é o problema da igreja evangélica. Aí entra o problema da igreja evangélica hoje. Nós temos um moralismo doutrinário tremendo e nós não conseguimos produzir esse tipo de integridade. Vejam que Paulo diz assim: eu tenho uma pessoa que eu posso enviar para vocês, que eu posso mandar para vocês. Ele se chama Timóteo, que eu posso confiar inteiramente. Ele é digno de confiança. Eu posso entregar a ele a caixa. Eu posso entregar a ele a tesouraria. Eu posso entregar a ele a gaveta da minha casa. Eu posso entregar e dizer a ele o seguinte: olha, estou guardando um dinheirinho lá em casa. Se eu morrer, está na gaveta tal, assim, assim, assim. E eu morro. E eu ter confiança absoluta de que ele vai pegar esse dinheiro e entregar para minha mulher, para os meus filhos. Entenderam o exemplo? Que eu não tenho. Mas é essa confiança, digno de confiança. Eu confio em você. Segundo, o cristianismo almeja ter pessoas que sejam verdadeiramente altruístas.
Porque o texto aqui de Filipenses diz de Timóteo o seguinte, olha que lindo. Ele tem o interesse de buscar o bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Mas Timóteo é diferente. Timóteo é um homem que não busca os seus próprios interesses. Ele busca os dos outros. Sinceramente, queridos, eu tenho medo de um cristianismo que gera pessoas egoístas, egocêntricas, não altruístas. Vocês sabem que a palavra altruísmo é o antônimo, é o oposto de egoísmo. O cristianismo não pode gerar pessoas egoístas, porque isso é contrário à sua própria natureza. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vinha na rádio, eu vinha um dia, eu e mais 4 pastores, no meu carro, de um congresso. Era domingo de manhã, cedinho, e aí eu e mais 4 pastores dissemos assim, vamos ouvir uma rádio. Liga aí numa rádio evangélica. Ligamos numa rádio evangélica. Fulano de tal estava pregando. E nós, e mais 4 pastores no carro, carro lotado, ele pregando. Eu ouvi com esses ouvidos que vão ressuscitar um dia. O pastor dizendo assim, o problema de vocês que não vão para frente, você que é pobre, que tem essa cabecinha de pobre, porque você se contenta com esse salário que você ganha. O problema de você que está aí com essa vida atolada é porque você é uma pessoa conformada. Porque você não ama o dinheiro. Por isso é que você está aí com essa vida nesse problema todo. Você precisa aprender a amar o dinheiro. Faça o seguinte, peça as suas contas e comece o seu próprio negócio. Aí eu, meu Deus, que loucura que esse pastor está fazendo. Comece o seu próprio negócio. Mas não se conforme para ganhar esse salário. Eu, por exemplo, sempre amei o dinheiro. Pastor dizendo isso. Sempre amei o dinheiro. E você precisa amar o dinheiro para poder ir para frente. Eu, por exemplo, amo tanto o dinheiro que quando eu era menino, eu roubava a carteira do meu pai. E agora que sou pastor, é só correr pro abraço. Aí eu fiquei pensando, na hora que eu vi isso. Eu sou pastor de uma comunidade que ensina as pessoas a amarem o próximo, a querer bem ao próximo. E ainda assim tenho pessoas na minha comunidade que são egoístas, que só olham para o próprio bico do sapato, que não olham para a vida. Imagine se eu tivesse uma igreja que eu ensinasse as pessoas a fazerem exatamente o que Jesus disse que a gente não devia fazer. E que Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, está escrito na Bíblia. Que tipo de fé nós estamos produzindo? Que tipo de gente nós estamos produzindo? O que é que o cristianismo se transformou nesse país? Cristianismo é Timóteo, que Paulo diz assim, ele é um homem que não busca os seus próprios interesses. Senhor, se tem um milagre para fazer, faz lá nesse país em que os cristãos estão sofrendo, aqui dá para a gente se arranjar. Isso é cristianismo. Agora, você sabe qual é o nosso cristianismo brasileiro? Quênia, sei lá onde é que fica essa porcaria. Eu quero é para mim amanhã. A pessoa dá o troco errado. Oh, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus fechou, está escrito na Bíblia que ele tira do ímpio para dar ao justo, é meu. Cara, que coisa mais horrorosa, pequena, baixa, mesquinha, vergonhosa, isso é vergonhoso, tenho vergonha disso, essa atitude. Cristianismo é como é que eu posso ajudar? Deus me ajuda, eu tenho tanto, eu já recebi tanto.
No meu sufoco, no meu desespero, eu estou passando por uma luta tremenda, Senhor, mas me ajuda, Senhor, no meio dessa luta, eu ser uma inspiração para o outro, até na luta, até no perrengue do cristão, ele está querendo ajudar. Isso é cristianismo. Terceiro, o cristianismo almeja ter seguidores que sejam pessoas com uma história inspiradora. História inspiradora. Veja, porque Paulo diz assim: eu não tenho ninguém, que vocês sabem que eu não tenho ninguém que busca os seus próprios interesses. Todo mundo está buscando os seus próprios interesses, não os de Jesus. Eu só tenho Timóteo. Aí ele diz assim no versículo 22, olha que lindo. Porque vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Timóteo não é um freelancer. Ele não é um paraquedista. Ele não aportou aqui ocasionalmente, não. Ele não é um cara que borboleteia. Esse cara tem história. E veja que ele está falando de um rapaz. Mas ele tem história, tem estrada. E ele pagou o pedágio da estrada. Ele ralou. Isso aqui é um cara que ralou. Eu estou mandando para vocês um homem que tem história, tem lastro. Cristianismo é história, não é uma experiência. Aleluia. Pronto, está salvo, meu irmão. Glória a Deus, vai para casa. É história, você tem que construir história. Você tem que pegar a estrada. Cristianismo é estrada com Deus. Que se organiza na vida. Teve uma época aqui no Brasil que foi a época dos testemunhos. O cara era rico, famoso ou atleta, se convertia no dia seguinte dando testemunho nas igrejas. Vocês lembram dessa época? Até deu uma diminuída ultimamente. Porque teve aí uns artistas aí que começaram a dar testemunho e fazer filme pornográfico e não sei o que, e os pastores ficaram meio de barba de molho com essa história. Mas teve uma época aqui no Brasil que era assim, era rico, famoso ou atleta, se convertia num dia, no outro dia já tinha um púlpito da igreja para ele. E eu dizia, esse negócio não dá certo. Por quê, pastor? Porque esses caras, essas mulheres não têm estrada. Precisa estrada com Deus. Precisa ter história com Deus. Precisa passar no fino e no grosso. E perseverar. Paulo diz assim, eu tenho Timóteo, e esse cara, ele foi aprovado por Deus. Sabe por quê? Porque ele passou por poucas e boas já, e manteve-se firme. Isso é cristianismo. Porque a maior virtude do cristianismo, sabe qual é? Perseverança. É a maior virtude da fé cristã. Aliás, eu repito na Bethesda há mais de 20 anos. A rainha de todas as virtudes é a perseverança. Todas as virtudes dependem da perseverança, todas. Porque o cara disse assim, ó, fulano de tal, olha, eu vou lhe dizer, eu nunca vi uma pessoa mais mansa no mundo, foi ele. Mas você sabe, ele endoidou, deu um tiro na cara do outro, está preso. O que adiantou a mansidão dele? Ser manso precisa perseverar. Não honesto, mas deu um desfalque lá na empresa. O honesto só é honesto quando ele persevera. A rainha de todas as virtudes é a perseverança. É tão importante na Bíblia a perseverança que está escrito que pela perseverança você salva a sua alma. Está escrito na Bíblia. É na perseverança que vocês salvam a alma de vocês. O justo vive da sua fidelidade, da sua fé. E esse é Timóteo. Tem história com Deus. Cristianismo que não tem história
não é cristianismo. É movimento, é espetáculo, é show, é esnobismo, é exibicionismo. Cristianismo é história com Deus. O que é que o cristianismo almeja? Por último, o cristianismo almeja ter seguidores que saibam servir sem cobiça. Sem cobiça. E Paulo fala uma coisa muito linda de Timóteo aqui. Ele diz assim: Timóteo serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do pai. Um filho ao lado do pai. Sabe por quê? Porque Timóteo andou com Paulo sem essa coisa de cobiçar posição, poder. E isso aqui é cristianismo, queridos. Que as nossas relações não cogitam essa coisa de poder, de posição, de disputa, de quem que está. Porque foi assim que Jesus lidou com o Pai. Imagine que Deus entregou para Jesus, a Bíblia diz assim, que Jesus disse assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você já imaginou? Não é que Deus entregou muito poder, não. Foi todo o poder. E você sabe o que é o todo poder de Deus? É muito. Todo foi entregue para Jesus. Olha a confiança do Pai. Que podia pegar esse poder e se insurgir contra ele, como muitas vezes já aconteceu, de alguém dar poder a outra pessoa e a pessoa usar aquele poder exatamente contra quem lhe deu. Muitas vezes aconteceu isso na história. Aliás, aconteceu com Lúcifer. Aconteceu com Lúcifer, que ao receber poder, disse: agora eu posso, agora dá para pegar ele. E aí a Bíblia diz assim: e Jesus, recebendo todo o poder, abriu mão dele e foi servo, homem, e se sujeitou à morte. Abriu mão de todo o poder. E Paulo diz assim: foi assim que Timóteo me serviu, como um filho serve ao pai. Isso não é lindo? Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nas nossas relações pessoais, muitas vezes acontece, sabe do quê? E isso eu acho horroroso. Vou logo adiantando, antes de eu dizer o que eu vou dizer. Eu acho abominável. Sabe o quê? Uma mulher chega para mim com o marido, diz: pastor, nós vamos nos separar. Eu digo: nós vamos nos separar. E deixa eu te contar. Aí pega tudo aquilo que ela tem de trunfo contra o marido e joga no ventilador. Isso é indigno. Isso é horroroso. Sabe por quê? Porque ela toma aquilo que aconteceu em que ele se vulnerabilizou numa relação que naquela época, quando ele se vulnerabilizou, jamais ele imaginou que aquilo ia ser usado um dia contra ele. Por isso é que as pessoas hoje são todas ariscas e ninguém tem coragem de se abrir com ninguém. Eu vou me abrir com você por quê? Você é meu amigo, eu ando junto com você. Você se torna meu amigo. Aí nós estamos lá um dia caminhando, correndo, eu estou lá pedalando com você na USP. Aí eu digo um palavrão, eu digo uma besteira que eu não devia ter dito, eu falo uma coisa que eu não devia ter dito, aí você... Tá aqui, ó. Não pise mais na bola não, viu, Ricardo? Que agora eu tenho isso aqui contra você. Isso é indigno, isso é vergonhoso. Quando você tem o poder e até a legitimidade de destruir o outro, e você não usa, você diz: não, aquilo foi num momento de amizade,
foi num momento de vulnerabilidade. E eu não vou usar isso contra você. Isso é digno. Que eu já vi marido fazer isso com mulher, e mulher fazer isso com marido, sócio fazer isso com amigo, e amigo fazer com outro. Isso é? Pois então, peraí, deixa eu te contar. E aí pega toda aquela área da vida. Isso é indigno. Isso não é cristão. Isso é luciferiano. Isso é próprio de Lúcifer, que é o acusador dos irmãos. A grandeza é Paulo dizer assim: eu andei com Timóteo, mas a nossa relação foi a relação de um pai para um filho. Sabe por quê? Porque eu sei de muitas coisas da vida do meu pai, que eu como filho vi, soube. Meu pai não era perfeito, mas eu guardo com respeito pela dignidade do meu pai. Coisas que eu sei, e jamais eu vou usar isso para destruir com a vida do meu pai. E isso que é bonito no cristianismo. O que é que o cristianismo almeja? Produzir gente assim, desse calibre, desse quilate, dessa elegância. Gente elegante, gente digna. Isso é cristianismo. Isso é que nós devemos almejar na nossa vida. Pai bendito, após esta reflexão nas Escrituras, somos gratos a Ti de todo o coração pelo Seu amor, a Sua bondade, e aceitamos o desafio, Senhor, de sermos parecidos com Jesus, de oferecermos ao mundo a face de Jesus, os gestos de Jesus, o coração de Jesus, através da nossa própria postura, do nosso jeito de viver, e mais ainda, Senhor, oferecer àqueles que padecem e que sofrem o serviço de resgatá-los, o serviço de salvá-los, o serviço de ajudá-los na sua caminhada. E eu agradeço, Senhor, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Qual é o grande lance da fé cristã? Qual é o propósito da nossa fé? A gente dizer, eu quero mais de Deus na minha vida, eu estou com sede de Deus. A gente ouve muito isso se falar, principalmente nos círculos evangélicos. Mas o que? O que nós estamos verdadeiramente querendo? Qual é o nosso objetivo? Você quer chegar aonde? Acho que essa é uma pergunta que eu tenho que fazer coletivamente, tenho que perguntar para a coletividade, e eu tenho que fazer essa pergunta para você individualmente. Você, e quando eu digo você, eu não estou falando em tese, eu estou falando para você. O que eu estou falando é o seguinte: você quer chegar aonde? Com a sua fé, com a sua espiritualidade, com o seu cristianismo. Você tem um objetivo. Porque nós precisamos definir para nós mesmos qual é o grande objetivo. Onde é que a gente quer chegar? Onde é que a gente quer, na verdade, o que a gente quer produzir em termos de vida cristã? O que é isso? O que significa ser cristão? O que significa ser uma pessoa de fé? Eu tenho fé. O que significa isso? Eu acredito que o grande lance, o grande objetivo da fé cristã é o que Paulo diz aqui a partir do versículo 14. É que homens e mulheres, versículo 15 aqui do texto de Filipenses capítulo 2, homens e mulheres venham a ser puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas, como astros, retendo firmemente a palavra da vida. O que a gente quer? Nós queremos isso.
O nosso objetivo como cristianismo é produzir